Bem-vindos a mais um estudo no livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 14. E o texto que nós lemos, de acordo com a versão que eu tenho, é o seguinte: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia apreender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as tuas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Este texto tem algumas variações na minha interpretação e na tradução que posteriormente eu vou fazer. De qualquer forma, este capítulo continua esta descrição de luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a Igreja e os poderes do mal. Contudo, há uma incidência maior sobre as forças do bem. Este capítulo é uma expressão da vitória dos seguidores de Deus, dos seguidores de Cristo. E por isso a visão de João é de triunfo para aqueles que são seguidores fiéis do Cordeiro. O texto pode ser dividido exatamente em 3 partes. Pegando na estrutura do próprio texto em grego, nós poderíamos dizer isto por causa da expressão que João usa 3 vezes. Na nossa versão que eu li, temos no versículo 1 e olhei, mas deveria ser e vi.
No versículo 6, novamente, e vi, e depois no versículo 14, e vi. Desta forma, a primeira visão relata a presença do Cordeiro com os seus remidos no Monte Sião. E é aquilo que nós encontramos do versículo 1 ao versículo 5. A segunda visão apresenta os anúncios dos 3 anjos que apontam para o temor a Deus, a libertação dos inimigos e o juízo eterno, dos versículos 6 até ao versículo 13. A terceira visão descreve, no fundo, a cooperação destes 3 anjos com o povo de Deus na ceifa, na vindima e no lagar, e isso vai dos versículos 14 até ao versículo 20. Nesta primeira visão, nesta narração, João procura demonstrar aos cristãos, provavelmente a todos os judeus, que a expectativa que o povo tinha em termos de salvação estava concretizada, no fundo, no Cordeiro. Provavelmente João tem em mente o texto de Joel, no capítulo 2, versículos 32, em que o texto diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ao mesmo tempo, o Monte Sião é o lugar de habitação de Yahvé. O povo estava habituado a cantar isso nos Salmos. Se nós lêssemos o Salmo 2, versículo 6, nós leríamos o seguinte: Eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, o meu santo monte. Portanto, o Monte de Sião era uma referência, não pela sua grandeza ou até pela sua espetacularidade, mas pelo estatuto que adquiriu na expectativa messiânica. Ao longo da história da monarquia de Israel, principalmente, nós encontramos este símbolo que é Sião. E Sião tornou-se um símbolo central, no fundo, para o povo, na medida em que, como símbolo, denotava o reinado de Yahvé, conotava ao mesmo tempo as prerrogativas exclusivas de Yahvé, como o defensor e o provedor da segurança para o seu povo. Pelos estudos feitos, chegou-se à conclusão que as tradições sobre Sião estão firmemente associadas à própria teologia do templo. Isto quer dizer que se usava muitas vezes a expressão em Sião para se designar, no fundo, o monte do templo. É interessante notar que se João está a associar toda esta tradição de Sião com o evento cristão, com aquilo que estava a acontecer no cristianismo, quem se apresenta, no fundo, para a tomada de posse do reino, como nós vimos no nosso texto, é o Cordeiro. Para ele, o reinado de Deus faz-se no simbolismo de um cordeiro. E é interessante que o cordeiro é o animal mais humilde, o animal mais manso da terra. Por outro lado, João está a realçar a presença de Deus na terra, quando se tem em mente que o Monte Sião conota, no fundo, o templo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é a ideia de que Deus vem até à terra. No entanto, o Cordeiro não está sozinho. Com ele estão os 144.000 devidamente identificados com o nome do Cordeiro e do Pai. E há quem defenda até que estes 144.000 são uma elite especial de guerreiros, como é o caso de N.T. Wright. Mas o texto não parece ser bem claro que se trata realmente de uma elite especial. Pelo contrário, parece dar-nos a ideia de que se trata mesmo de toda a Igreja de Cristo, como alguns comentaristas têm defendido. As razões que o texto apresenta são as características próprias que os qualificam. E vejam, nós temos aqui 6 características que classificam exatamente estes 144.000. A primeira, eles têm o nome do Cordeiro e do Pai. A segunda, cantam o novo cântico porque foram comprados. Terceira, não se contaminaram com a imoralidade. Quarta, seguem o Cordeiro para qualquer lado. Quinta, eles são as primícias para Deus e o Cordeiro. E, finalmente, eles falam a verdade, rejeitando, provavelmente, toda a falsidade das estruturas sociais. Ora, tudo isto contrasta com os que têm o sinal da besta nas suas frontes.
com os que só cantam, naquele tempo provavelmente nós ouvíamos muitas vezes, Salve César, com os que se contaminam na idolatria e na prostituição da sociedade romana, com os que seguem o imperador para qualquer lado, com os que preferem dar honras, digo, a César para preservarem a sua vida, com os que são falsos. Portanto, João aqui encoraja os cristãos que enfrentam o poder monstruoso de Roma e dos seus apoiantes locais. Tomem nota, o Cordeiro está de pé, está firme no Monte Sião. E apesar de, na altura em que João escreve, nós sabermos que Jerusalém era um monte de destruição, o templo estava completamente derrubado, de qualquer forma, a visão que João mostra dá força aos que se sentem impotentes, aos que se sentem fracos, àqueles que poderiam pensar que o Messias nunca iria reinar e que tudo estaria perdido, como provavelmente muitos judeus pensaram, ou ainda hoje alguns pensam que o Messias ainda não chegou. O cântico que surge agora como um som de muitas águas. E eu prefiro traduzir aqui a palavra por som do que pela palavra voz, porque é de um som que se trata mesmo. A palavra foné pode ser traduzida também assim, como som. São o som de muitas águas. E de muitas águas, todo este borbulhar das águas que correm, ele passa ao som de um trovão. Atinge o seu pico, atinge o seu ponto alto, de estrondoso, mas depois o som é como uma sinfonia de harpas arpeadas por arpistas. E eu uso exatamente esta forma, esta aliteração, harpas arpeadas por arpistas, porque é exatamente assim que João escreve no seu texto, usando o substantivo, o verbo, da mesma forma, todos eles que compõem realmente esta questão das harpas. É o cântico de quem vive uma relação com o seu Senhor, de verdadeira fidelidade, de verdade. E são pessoas irrepreensíveis, isto é, pessoas que não têm mácula. Porquê? Porque o sangue do Cordeiro já tinha limpado a mácula ou a mancha do pecado. E isto nós já tínhamos visto nos capítulos anteriores. Portanto, com esta visão, João incentiva os seus leitores a permanecerem fiéis a Cristo, nem que tenham de ser apresentados como primícias. E a palavra primícias aqui pode ser entendida exatamente como sendo o sacrifício, porque as primícias eram os primeiros sacrifícios que eram feitos a Deus e ao Cordeiro, neste caso. Se as pessoas tivessem de morrer por causa de Cristo, esta era a demonstração clara da sua veracidade, de que não eram falsos, quando tanta gente falsamente dizia que não era cristão. A segunda visão que nós temos encontra-se dos versículos 6 até ao versículo 13, não vamos ler novamente, mas reparem que depois de apresentar a visão da vitória para os cristãos, João agora quer que os seus leitores saibam em que medida haverá o julgamento de Deus para aqueles que maltratam os cristãos, aqueles que oprimem. Para isso, ele apresenta as mensagens de 3 anjos, que também nós poderíamos interpretar esta palavra angelos como sendo mensageiros. E este surgimento, esta aparição destes mensageiros vem numa sequência que está completamente imbricada em 3 momentos que se sucedem um após o outro. O tema aqui é julgamento. João usa o simbolismo da Babilónia para trazer à memória dos cristãos os acontecimentos que, passados a fim de lhes assegurar que aquilo que Deus fez com a Babilónia também fará com Roma. Eles precisavam de entender isto, que aquilo que foi passado e como aconteceu também iria acontecer com Roma. Desde 597 a.C., que a Babilónia era, no fundo, paradigma de impiedade, paradigma de idolatria, imoralidade, de pura crueldade. Daí que seja possível que João, conhecedor principalmente também do texto de Isaías, talvez aqueles capítulos entre 40 e o capítulo 55, estes capítulos, que eram dirigidos ao povo que se encontrava no exílio,
quase sem esperança, e ele tem apegado então no tema do resgate do seu povo e do castigo aos opressores para continuar a dar esperança aos seus irmãos na fé. Vejam que o primeiro mensageiro tem um evangelho eterno para proclamar, diz-nos o nosso texto bíblico, àqueles que estão na condição de governantes. Porquê é que eu digo isto? Tendo em conta que a palavra Evangelion, em grego, só aparece esta vez em todo o livro do Apocalipse, o mais correto, penso eu, seria traduzir o termo grego por anúncio ou até por proclamação, uma vez que o verbo proclamar é o verbo euangelizestai, e por isso mesmo está associado à palavra Evangelion. Portanto, não se trata aqui de boa nova da salvação para a humanidade. Não, não é isso que João quer enfatizar. As pessoas a quem esta proclamação é dirigida são aquelas que estão assentadas sobre a terra. Claro que as nossas Bíblias traduzem por aqueles que habitam sobre a terra. Mas o verbo é o verbo que denota, acima de tudo, sentar-se. E que também tem a conotação do entronizar-se. Por isso, melhor seria nós entendermos a expressão aos que habitam sobre a terra como aos que se assentam, aos que se entronizam sobre a terra, sobre toda a nação, diz, e depois tribo, língua e povo. Portanto, lembrando-se claramente que o imperador romano é aquele que estava sentado no seu trono e que dominava toda a terra, toda a nação, toda a tribo, língua e povo. Mesmo assim, há um apelo para que temam a Deus e lhe deem glória. Certamente que o imperador não iria ficar muito contente com uma mensagem destas, uma vez que ele queria que os povos o temessem e lhe dessem glória. O facto é que a hora do juízo chegou. O verbo encontra-se no auristo, elthem. De uma vez por todas chegou. Agora, não tem outra coisa a fazer senão prostrarem-se diante daquele que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e as fontes das águas. Por outras palavras, o Criador, o Senhor de todas as coisas, uma vez que foi Ele que as criou e as fez. O segundo mensageiro proclama aquilo que é óbvio para o cristão. A Babilônia caiu no passado. Sim. 2 vezes se usa o verbo cair no auristo, o que ao mesmo tempo denota uma ação realizada completamente e ao mesmo tempo dá a ideia de uma iminência e de uma certeza. Aquela que tinha dado a beber o vinho da sua ira, da sua prostituição, caiu por terra. Esta é uma frase que certamente lembra o sentido de Babilônia dominar as pessoas e obrigá-las a verem e a viverem toda a sua pomposidade, toda a sua glória e a prostrarem-se. O livro de Daniel mostra-nos claramente isso, quando o imperador fez uma estátua para toda a gente se prostrar diante dela e os 3 amigos de Daniel não o fizeram. Por isso, João pega neste tema da Babilônia e transporta-o agora para aqui para relembrar que ele está a falar de Roma. A palavra para ira que nós temos aqui também tem a conotação de comportamento impulsivo ou até um comportamento orientado para uma emoção intensa. Por isso, quando fala precisamente deste beber que deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, a palavra ira aqui pode ser interpretada como paixão intensa. Portanto, é o resultado dos desejos íntimos da pessoa. O encadeamento dos momentos surge agora com o terceiro mensageiro, que anuncia a retribuição de Deus para quem agiu da forma anteriormente descrita. Aqueles que se deixaram embriagar pelo desejo da prostituição, isto é, o desejo de adorar a besta e a sua imagem, de receber o sinal na sua fronte, também receberão do vinho da ira de Deus que tem estado preparado puro no cálice da sua ira. Aqueles que se deixam levar pelos enganos da besta ficam ligados aos atos da própria besta. Quem não quis viver ao lado do Cordeiro e quem não quis sofrer com ele,
passou para o outro lado. E ao ter passado para o outro lado, faz sofrer quem está ao lado do Cordeiro. A descrição que João apresenta desde a segunda parte do versículo 10 até ao versículo 11, quando nos fala de atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, faz relembrar certamente o que acontece a uma cidade depois de ter sido totalmente destruída. Estaria na memória, provavelmente, de muita gente, a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, e devia isto ainda estar muito fresco para muitas pessoas, onde mais de 5.000 rebeldes, aqueles que se tinham revoltado contra Roma e a quem Tito matou, foram crucificados ao longo dos muros ou atirados para as arenas, e depois os seus corpos eram queimados, enquanto os soldados assistiam àquilo que estava a acontecer até que tudo ficasse reduzido a cinzas. Mas para João agora, quem está no controle de todas as coisas é o Cordeiro. E por isso, aqueles que fizeram todas as maldades ao seu povo, aqueles que estão a perseguir os cristãos, se eles não temerem a Deus, se eles não se arrependerem, se eles não se voltarem, então sim, quem assiste à sua destruição, quem assiste ao seu tormento, são os santos anjos e o Cordeiro. O julgamento é certo e sabido. João quer que os seus leitores saibam que algumas pessoas que achavam que seria mais fácil negar a fé cristã para salvar a sua própria vida, não ficariam em melhores condições. A busca do interesse próprio é fatal. A mistura do fogo com enxofre provoca um cheiro irritante e nauseabundo. Portanto, o que João quer dizer é que o julgamento divino das pessoas que rejeitam o Deus Criador de tudo e de todos provoca um mal-estar insuportável. E isto não é mera brincadeira de bombas de mau cheiro rebentadas no carnaval. Não. O julgamento de Deus é coisa séria. E os cristãos devem estar conscientes disso e devem lembrar-se que Deus não brinca. O versículo 12 fala de perseverança dos santos. Sim, que coisa maravilhosa. Apesar das aflições e das perseguições, das mortes que muitos crentes sofreram e estavam sujeitos ainda, e eles devem guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sim, o objetivo de facto é esse. Quando o cristão é confrontado entre a vida e a morte por causa de Cristo, então eles devem manter a sua perseverança, isto é, manter a sua paciência perante todas estas situações. Há felicidade, diz-nos o Espírito Santo. Bem-aventurados, felicidade para aqueles que são mortos por causa da sua confissão de fé, por causa de dizerem Jesus Cristo é Senhor, César não é Senhor. Esta demonstração de fidelidade e de persistência é, no fundo, a vitória que os crentes levarão consigo realmente para o descanso. A terceira visão que nós temos vai do versículo 14 até ao versículo 20. E eu já tive a ocasião de dizer que esta visão está estruturada de forma a criar um paralelo com a visão anterior. Aliás, eu penso que João faz isto de propósito. Ele criou uma tríade na segunda visão e agora voltou a criar essa tríade nestes versículos finais de 14 a 20. E por isso é que ele falou de 3 anjos na segunda visão, digo, e agora fala de mais 3 anjos na terceira visão. E ele faz este contraste. A primeira visão e a ação dos anjos é vista na perspectiva daquilo que realmente é necessário ver em termos do ser humano. Vê-se na perspectiva humana, vê-se na perspectiva terrena. Enquanto que esta visão aqui, esta terceira, vê-se na perspectiva celestial, na perspectiva divina. O versículo 14 faz paralelo com os versículos 1 a 5, enquanto os versículos 15 a 20 fazem paralelo com os versículos 6 a 10.
E é aqui que nós encontramos então João, primeiro a falar de alguém ou de algo semelhante a filho do homem. As versões tradicionais escrevem com letras maiúsculas a palavra ou a expressão filho do homem. Porquê? Porque os tradutores entenderam que se tratava de uma referência a Jesus Cristo. A minha versão já não usa a capitalização dos termos, mas tudo em letras minúsculas. Realmente, entender que se trata aqui de Jesus Cristo, isto faz alguma confusão, principalmente porque logo a seguir nós temos um anjo a dar ordens, neste caso a Jesus, se o Filho do Homem for interpretado como sendo Jesus. E o que não parece que faça muito sentido que um anjo dê ordens a Jesus. Entretanto, há uma outra interpretação. E esta interpretação é nós podermos ver este texto à luz do capítulo 7 de Daniel. Aliás, seria bom realmente lerem todo o capítulo 7, porque dar-nos-ia uma visão interessante sobre isto. A certa altura, Daniel viu um semelhante ao Filho de Homem que vinha nas nuvens do céu e que se dirigia ao ancião de dias. Em seguida, Daniel, lá no livro profético, diz que a este Filho de Homem é-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Em Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, nós encontramos este texto. Daniel pediu explicações para tudo o que viu, continuando a sua narrativa. E a pessoa que lhe dá explicações acaba por falar sobre os animais, dizendo o que é que eles representam, dizendo que são os 4 reinos da terra. E a seguir, muito interessante, no versículo 18, ele acaba por dizer o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Portanto, uma interpretação feita de Daniel 7 é que aquele que é semelhante a Filho do Homem acaba por ser interpretado por alguém, ali na visão de Daniel, como um grupo coletivo. Isto é, os santos do Altíssimo são o povo de Deus. E certamente que o texto fala sobre o povo de Deus. Portanto, João deve ter transportado esta mesma ideia para o seu livro, e particularmente para este capítulo 14. Todos os seguidores do Cordeiro, simbolizados afinal nos 144.000, que formam o povo que vem sobre uma nuvem branca, cujo símbolo de brancura significa a pureza, e que tem uma coroa que é a palavra Stéphanos, que nós já vimos várias vezes no texto do livro do Apocalipse, dizendo: aquele que vencer lhe darei a coroa. Portanto, e esta Stéphanos. E aqui João parece estar a dizer então que o povo de Deus vem com a sua coroa de ouro na cabeça, simbolizando acima de tudo um povo reinante, como nós leríamos em Daniel capítulo 7. Mas também traz uma foice na mão, simbolizando a preparação para a obra final. Sim, tudo está quase a terminar. É interessante que no Evangelho de João, pegando no tema da ceifa, pois os campos já estavam brancos ali quando Jesus fala no capítulo 4 de João, e Jesus ensina aos seus discípulos dizendo: nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. João capítulo 4, versículos 37 e 38. Isto quer dizer que Jesus estava a falar em termos escatológicos, provavelmente, depois de ter falado com a mulher samaritana e depois de explicar o Evangelho a todas aquelas pessoas que vieram até ele. E, portanto, no final dos tempos, o que nós encontramos é que o povo de Cristo vem para ceifar o que outros semearam. Provavelmente lembrando até a vida que o povo realmente deu. Mas claro que aqui a ceifa tem outra conotação, tem outro sentido, porque fala de julgamento. Como disse antes, o aparecimento destes 3 mensageiros fazem paralelo com os 3 anteriores.
O objetivo de João é reforçar esta mensagem do julgamento de Deus, mas agora olhando pelo lado do povo de Deus. Estes 3 anjos contrastam com os outros 3, pois enquanto os primeiros voavam, vejam só esta expressão, voavam pelo meio do céu, talvez até no zénite do céu, estes, pelo contrário, saem do santuário celestial. 3 vezes isto é feito esta referência. A mensagem deles é dirigida a quem pertence ao santuário de Deus, enquanto que os outros 3 anjos dirigiram a sua mensagem para os povos que ainda estavam ali, para todos aqueles que realmente tinham a mania de que eram poderosos. Agora esta mensagem é dirigida para o povo de Deus. Reparem o seguinte: o primeiro anjo clama com grande voz para quem está sentado na nuvem. E isto contrasta com aquilo que nós lemos no versículo 6, que anuncia com grande voz aos que estão entronizados ou sentados sobre a terra. Impressionante. A mensagem deste anjo, embora com conteúdo diferente, ela faz paralelo em algumas palavras que são usadas, como a frase chegou a hora. Sim, lá no texto, versículo 7, portanto na segunda visão, nós temos chegou a hora do seu juízo. E aqui agora nesta terceira visão também o anjo diz é chegada ou chegou a hora. Portanto, é interessante aquilo que nós podemos ver nesta relação destes 2 quadros que João nos está a pintar. Sim, se na segunda visão a chegada da hora está relacionada com o juízo, aqui a chegada da hora está relacionada com a ceifa. Obviamente os verbos imperativos são diferentes. Enquanto que lá temos temei a Deus, aqui nós temos lança a foice. A oportunidade já tinha sido dada para que temessem, adorassem a Deus, o Criador, mas agora chegou a hora, o momento para cortar a seara que atingiu o seu ponto de não retorno. É interessante porque a nossa Bíblia traduz exatamente dizendo que a seara da terra está madura. Este verbo é o mesmo verbo usado na parábola do semeador, que se encontra em Marcos capítulo 6 e até em Mateus capítulo 13, versículo 6. Aliás, Marcos capítulo 4, versículo 6 e Mateus 13, 6. E ali na parábola do semeador, quando se fala da semente que caiu num certo sítio e que não teve raiz profunda, então, em vez de esta palavra é traduzida por secou-se. Aliás, é a mesma palavra e o mesmo tempo verbal que nós encontramos depois no capítulo 16, versículo 12, onde lê o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Secou-se. Portanto, eu entendo que aqui no versículo 15, no final do versículo 15, quando diz porque já a seara de terra está madura, melhor seria dizer que realmente a seara da terra secou, atingiu o seu limite. Já não tem volta a dar. Portanto, se nós pensarmos exatamente neste aspecto, nós chegamos a esta conclusão. Enquanto que na frase, a visão, o apelo era adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, nós temos agora aqui algo que está seco, porque já não há fontes de águas. Quando não se adora o verdadeiro Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, então a nossa vida realmente seca. E aqueles que não quiseram aceitar, então, estão sujeitos já a esta ceifa. O segundo mensageiro, que sai do santuário, que está no céu, também traz uma foice afiada. Mas a sua ação só se vai conhecer após a ordem que o terceiro mensageiro lhe vai dar.
Este segundo mensageiro meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Esta referência à vindima e às uvas faz lembrar as orgias romanas que contrastam com as festas babilónicas. Se a Babilónia dava a beber o vinho da prostituição, isso não era novidade para os romanos. O deus Baco era a divindade adorada através de uma exuberante intoxicação de vinho, para levar as pessoas a um estado de êxtase. Sim, esse era o objetivo das festas e das orgias, de tudo aquilo que eram as festas bacantes. Tito Livio, inclusive um historiador romano, acabou por criticar este estilo de vida de Roma, quando disse que tudo o que atingia um ponto alto da religião, então as pessoas diziam que não se deveria considerar pecado. Portanto, toda a imoralidade, tudo aquilo que as pessoas faziam quando estavam nas suas festas dirigidas a Baco, então isso não poderia ser considerado imoral. E é precisamente no seu livro sobre a história de Roma que ele escreve as seguintes frases. Os homens profetizavam como pessoas loucas, com movimentos corporais estáticos. As mulheres com trajes de bacantes e com o cabelo desgrenhado corriam para o Tibre levando tochas a arder e mergulhavam-nas na água e tiravam-nas ainda a arder. E depois ele faz um parêntese, diz, porque elas, as tochas, tinham enxofre vivo misturado com cálcio. E depois ele acrescenta no versículo seguinte, e as pessoas diziam que eram transportadas pelos deuses. Portanto, Tito Livio critica este estilo de vida. Aliás, foi o Senado romano que a determinada altura viu que isto poderia ser muito prejudicial para a sociedade romana. E então proibiu estas festas bacantes, mas ao mesmo tempo não totalmente. Apenas reduziu o número de pessoas, dizendo que só poderiam participar nessas festas o máximo 5 pessoas. Porque eles estavam a ver que isso iria destruir completamente a forma de viver, até porque eles entregavam-se a orgias tremendas. O facto é que as bacanais praticadas levavam a excessos imorais em que as pessoas perdiam a noção daquilo que estavam a fazer. E por isso, João utilizou uma das grandes festas imorais para dizer que por causa disso Deus iria trazer julgamento sobre os inimigos do seu povo. E Roma estava certamente incluída nesse julgamento. E o texto do Apocalipse é precisamente para dizer ao povo cristão que Deus está atento àquilo que está a acontecer em Roma. O terceiro anjo saiu do altar. É interessante porque agora diz que este, ao sair com os outros saem do santuário, este sai do altar. Talvez com o objetivo de João usar aqui este simbolismo de sacrifício. E tem consigo este anjo o poder do fogo. Portanto, se é aquele que está junto ao altar, certamente que é aquele que também, nós sabemos que o fogo tem dois simbolismos. Tanto serve realmente para purificar, como também para julgar. Como aconteceu na visão anterior, em relação ao terceiro mensageiro, também aqui nós encontramos a ligação de duas imagens, a do fogo com a do vinho, que neste caso está implícito na metonímia lagar, sim. O João aqui usa a palavra lagar em vez de usar a palavra vinho. O lagar é onde a ira de Deus está a ser preparada para que a Babilónia, e se nós entendermos isto, no fundo a Roma, todos os adoradores da besta, que adoram o imperador, que adoram a imagem do imperador e bebem realmente das suas prostituições, então eles aqui irão beber do próprio conteúdo da ira de Deus. De acordo com o texto de Joel, no capítulo 4, versículo 13, o lagar está cheio da malícia das nações. Sim, lá Joel diz isto. Por isso, toda a maldade, jactância, perversidade e até idolatria prefiguradas no banquete de Beltesazar
e seria um bom exercício ler Daniel capítulo 5, para verem o que é que o rei e todos os seus convidados fazem, até com os elementos que eles trouxeram do templo de Jerusalém. Portanto, tudo isto, toda a maldade, a jactância, a perversidade, a idolatria, que estão agora simbolizados exatamente nestas uvas da vinha da terra, isto tudo é pisado por Deus fora da cidade. Sim, foi pisado. O lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. O verbo que nós temos aqui para pisar é um verbo que se encontra exatamente no aoristo passivo e que aponta mais uma vez para uma ação realizada de uma vez por todas, como já disse tantas vezes. Agora, se em 11:2, no capítulo 11, versículo 2, Deus permitiu que os gentios pisassem a cidade santa por 42 meses, e nós sabemos que realmente isso aconteceu, já explicamos como isso também aconteceu. Agora Deus os pisaria no seu lagar, mas fora da cidade. Esta cidade seria agora a cidade celestial, a cidade que desce até à terra, como iremos depois ver no capítulo 21, mas realmente Deus, ao fazer julgamento, Ele o fará fora da cidade, porque dentro da cidade está efetivamente o seu povo. João conhecia, certamente, alguns escritos onde se fazia referência a guerras e ao espalhar do sangue pela terra. Muitas vezes os escritores exageravam quando se referiam que o sangue fluía como um rio. O seu objetivo era retratar o elemento horripilante da própria guerra ou da própria batalha. E, portanto, falavam muitas vezes nestes termos. Por exemplo, no quarto livro de Esdras, no capítulo 15, versículo 35, nós lemos o seguinte: e haverá sangue da espada até à barriga dos cavalos, e até à anca dos homens, e até ao jarrete dos camelos. Também no livro de Judite, um livro chamado Apócrifo, nós lemos que Nabucodonosor intitula-se Deus, e ele próprio diz que destruirá os povos até que as montanhas se embebedem com o seu sangue. E os campos, diz ele, ficarão cheios de mortos. Cheios de mortos. Isto está no livro de Judite, capítulo 6, versículo 4. Portanto, eram expressões que conotavam a bravura e o poder destruidor dos soberanos. E então os escritores usavam estas imagens. João também quer mostrar que o julgamento de Deus não é para brincadeiras. Será terrível para aqueles que sempre se acharem senhores da terra e soberanos. Aqueles que sempre oprimiram todos os outros. Aqueles que exploraram os mais indefesos. Sim, Deus praticará o julgamento, quer queiramos, quer não. Ainda que isto nos possa parecer muito duro, muito estranho, mas quem não aceita de maneira nenhuma a soberania de Deus e não vive para fazer bem aos outros e poder viver uma boa relação com os outros, então essas pessoas sofrerão o julgamento de Deus. A área que é apontada aqui de 1600 estádios, embora propriamente dito o texto grego não fale de área, mas diz de 1600 estádios, e esta palavra, ou pelo menos os 1600 estádios, pode ser interpretada de diversas maneiras. Mas, acima de tudo, para mim, a própria palavra estádio faz lembrar os estádios onde se faziam corridas ferozes com cavalos, em que as pessoas muitas vezes eram capazes de matar o seu adversário para conseguirem chegar em primeiro lugar à meta. Isto fazia-se exatamente nos estádios romanos. No fundo, para mim, o que João quer dizer é que nenhum dos exércitos que se juntam contra Deus, nenhum dos adoradores da besta que se comprometem com valores deste mundo, sobreviverá. Não vai sobreviver. Porque realmente eles fazem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E esta é a mensagem que João quer transmitir
aos seus leitores, que eles tenham plena confiança que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que não pareça neste momento, mas certamente chegará a altura em que a justiça se fará e os filhos de Deus viverão com Ele para sempre.